Vamos então ao Salmo 126, é o sétimo dos cânticos de degraus. Nós estamos no meio da escada, são 15 desses salmos, nós estamos chegando no meio do caminho. Então, o Salmo 126 é um salmo maravilhoso, como os outros salmos de degraus. Eu completei com Val 24 anos de casados. Por que eu estou dizendo isso? Nós completamos em fevereiro. É porque há um versículo desse salmo, Salmo 126, 3, está aqui essa referência na parte interna da nossa aliança. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Foi o versículo do convite do nosso casamento, também está escrito na parte interior da nossa aliança, que por incrível que pareça é a mesma. Olha, nunca está na hora de aumentar, né? Ano que vem faz 25, então tem que dar uma enlarguecida na aliança. Pode ficar muito grossa também, porque senão fica feio, né? Chama muita atenção, mas mais larguinho um pouquinho é bom. Vamos ao Salmo 126. Nós acabamos de cantar: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou, né? E o salmista ele faz isso aqui nesse salmo. Salmo 126 são apenas 6 versículos. Nós vamos ler e meditar nessas palavras. Ele nos diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa expressão maravilhosa de gratidão e de expectativa que nos inspira a encontrar alegria agindo assim também. Nós agradecemos por sua palavra maravilhosa e nós pedimos ao Senhor que nos conduza ao ouvi-la agora, que ela seja proclamada com fidelidade e que ela seja recebida também com todo o temor do nosso coração. Que o Senhor, ao final, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, a nossa gratidão por sua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, não precisa abrir, só vou fazer um comentário. Nós encontramos ali algumas orientações do apóstolo Paulo para termos uma vida vitoriosa, e há uma série de orientações. Dentre elas, no verso 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós temos um imperativo, nós temos uma ordem, e essa ordem, esse mandamento para nossas vidas, em 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegrai-vos sempre. Não é uma sugestão, ele está ordenando, é uma ordem da palavra de Deus: alegrai-vos sempre. Eu não sei qual é a sua percepção ao ouvir essa ordem, mas para mim, de todos os mandamentos da Escritura, talvez esse seja um dos mais difíceis de se obedecer. Por quê, pastor? O senhor acha difícil se alegrar? Não, eu não acho difícil me alegrar. O problema é que muitas vezes eu me alegro por motivos errados. Essa é a questão. Por isso que é difícil obedecer esse mandamento nos termos em que ele é colocado aqui. Porque veja bem, há uma grande diferença entre o que nós podemos chamar de alegria dos sentidos, ou seja, a alegria terrena. Há uma diferença entre esse tipo de alegria e a alegria da fé, ou seja, a alegria celestial. É muito diferente. A alegria dos sentidos, a alegria terrena,
ela é uma alegria que está baseada nas coisas do presente, está baseada na nossa experiência de hoje, das coisas daqui, enquanto que a alegria da fé, ela se encontra nas coisas futuras, naquelas que ainda virão. A alegria terrena, ela está baseada, ou ela pensa no bem do corpo, ao passo que a alegria da fé, ela pensa no bem da alma. É diferente. A alegria dos sentidos, a alegria terrena, ela é governada pelas circunstâncias. Se as coisas parecem estar bem, nós estamos felizes. Quando as coisas começam a ficar difíceis, e aí nós nos entristecemos. Então essa alegria terrena, ela é governada pelas circunstâncias, mas a alegria da fé, ela é governada pelas promessas, por aquilo que nós ainda haveremos de experimentar. A alegria terrena, ela descansa no mundo, ela descansa naquilo que nós podemos ver e tocar, enquanto que a alegria da fé, ela descansa em Deus. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito fácil viver pelos sentidos, ou é muito mais fácil viver pelos sentidos do que viver pela fé. É muito mais fácil viver por aquilo que você hoje pode ver, pode tocar, pode sentir, do que por aquilo que você sabe que é verdade, mas ainda não experimentou plenamente. Significa que minha alegria, irmãos, muitas vezes é uma alegria terrena, em vez de ser uma alegria celestial. Significa que a minha alegria muitas vezes é uma alegria material, e não uma alegria espiritual. Por isso que eu disse que talvez seja o mandamento mais difícil para eu obedecer. Me alegrar nos termos em que a palavra de Deus está me dizendo aqui. Então nós precisamos aprender, irmãos, que a verdadeira felicidade, ela não provém das circunstâncias materiais e temporais. A verdadeira felicidade, ela provém das realidades eternas e espirituais. Você quer ser alguém realmente feliz e verdadeiramente feliz, você não vai encontrar essa alegria nas coisas terrenas e nas coisas materiais, porque elas provêm das realidades eternas e espirituais. E esse é o tema do Salmo 126. É disso que o salmista, ele está falando aqui. Logo de início, antes de nós entrarmos na exposição do texto propriamente dito, nós precisamos observar aqui 3 detalhes muito importantes. Quais são? O primeiro detalhe que você não pode se esquecer, enquanto nós olhamos para esse salmo, é que ele está dividido em 2 partes principais. É um salmo de 6 versículos e ele está dividido no meio certinho, do verso 1 a 3 e depois do verso 4 a 6, e você verá mais na frente por que isso é tão importante. O segundo detalhe que nós precisamos observar é que o foco do salmista está na restauração, ou na libertação operada por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Algumas versões dizem assim: quando o Senhor mudou a sorte. A nossa versão, ela tem uma tradução mais literal. Ele diz: trouxe os cativos de volta. Então, o foco do salmista aqui é restauração, libertação operada por Deus. Isso é muito importante. Terceiro detalhe importante é que o salmista, na primeira parte do salmo, ele olha para trás. As conjugações do verbo estão no passado, mas da metade para frente, ele olha para frente. Ele está olhando adiante. E quando nós juntamos esses 3 detalhes, a mensagem do salmista, ela se torna clara para nós, apenas observando esses detalhes. E qual que é a mensagem desse salmo para nós? A mensagem é que nós encontramos a alegria verdadeira, sendo gratos pela restauração operada e pela expectativa da restauração por vir. Como que nós encontramos a alegria verdadeira? Nós encontramos a alegria verdadeira sendo gratos a Deus pelo que Ele já fez, pela restauração operada, e pela expectativa daquela restauração que Ele ainda vai operar.
Então vamos às duas partes principais. Primeira parte, gratidão pelo que Deus fez, ou seja, gratidão pela restauração operada por Deus. Vamos ver novamente os versos 1 a 3, olha aí na sua Bíblia de novo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Do que o salmista está falando? Qual é a experiência que ele está relatando aqui? Nós não sabemos. Ele não conta para nós. E se ele não fala qual que é a experiência do povo de Deus que ele está sendo grato aqui, nós não podemos dizer que tenha sido uma ou outra. Mas há uma teoria muito conhecida de que o autor desse salmo seja Esdras. Nós não podemos afirmar, mas há um pensamento muito forte de que esse salmo seja um salmo de Esdras e que ele escreveu essas palavras para celebrar o retorno do remanescente judeu do cativeiro babilônico, de novo, para a sua terra. Então essa é uma possibilidade real, é bem possível que seja isso mesmo, mas há muitas outras ocasiões de livramento na história de Israel. Pode ter sido outra também, e por isso nós não temos condições de dizer ao certo quem era o salmista, ou qual era a restauração a que ele está se referindo aqui. Nós não sabemos, nós não podemos dizer, mas há algo que nós podemos dizer. O que é? O salmista, ele deixa bem claro aqui 3 dos efeitos dessa restauração. Nós não sabemos quem é o salmista, não sabemos qual é a restauração específica, mas nós sabemos os efeitos que essa restauração ela trouxe. Vamos ver quais são os 3 efeitos. Primeiro, ela inspirou uma grande admiração. Olha para você ver o verso 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Algumas pessoas ficam como quem sonha quando compra um carro novo, não fica? Ele comprou um carro novo, ele fica como quem sonha, é o carro dos sonhos. Aí ele, às vezes, até acorda e vai lá ver se é verdade, porque parece que ele está sonhando, né? Algumas pessoas ficam como quem sonha quando compra uma casa nova, ou adquire, ou reforma, faz aquilo que gostaria de fazer na sua casa. Outras pessoas ficam como quem sonha quando fazem aquela viagem tão esperada e que é inesquecível, e ele olha pela janela do lugar onde ele foi, e o cenário é tão bonito que ele fica como quem sonha. Outras pessoas ficam como quem sonha quando alcançam liberdade financeira. Fala: agora eu estou tranquilo, parece um sonho, não devo ninguém, posso comprar o que eu quero. E não há nada de errado em nenhuma dessas situações, desde que elas sejam alcançadas legitimamente pelo trabalho. Não há nada de errado. O problema é que para muitos de nós, e para nós muitas vezes, alcançar um sonho significa estar satisfeito pelo mundo, e estar satisfeito pelo materialismo. Muitas vezes, quando alcançamos um sonho terreno, ou adquirimos algo material, nós então consideramos isso a realização de um sonho. Mas o que o salmista tem em mente não é prosperidade material, não é disso que ele está falando. Quando ele diz que eles ficaram como quem sonha, ele quer dizer que eles viram que a libertação operada por Deus era algo bom demais para ser verdade. Eles estão dizendo: como que pode? Nós estávamos numa situação e agora nós estamos em outra, parece um sonho. É isso que ele está dizendo. Era algo surpreendente, era algo impressionante para eles. Esse foi o primeiro efeito, grande admiração. O segundo efeito é que provocou grande alegria.
Olha o verso 2: então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. A mudança da situação deles foi tão radical, que foi como mudar das trevas para a luz, foi como mudar da morte para a vida, e foi uma celebração, daquele tipo de celebração que dá vontade de gritar, dá vontade de bater palma, dá vontade de pular de tanta alegria. E eles estavam assim, vibrando com aquilo que Deus havia realizado. A verdadeira alegria, meus irmãos, ela não consiste em viver sem problemas. Verdadeira alegria não consiste em que tudo ao redor pareça estar tudo bem. A verdadeira alegria, ela consiste em ser liberto, restaurado e reconciliado com Deus. É por isso que eles estão alegres, porque Deus os restaurou. Esse é o motivo da alegria. E esse foi o segundo efeito, grande alegria. Terceiro efeito que essa restauração operou foi que glorificou a Deus. Olha o verso 3: sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Quando veem o que está acontecendo, as nações reconhecem que Deus operou poderosamente, mudando a condição do povo de Israel. Eles estão olhando e estão vendo: olha o que o Deus dos israelitas fez. Eles estão admirados e eles reconhecem que foi Deus que fez, e Deus é glorificado. Mas eles apenas falam do assunto, para eles é apenas uma notícia daquilo que está acontecendo, porque eles são apenas espectadores do que está acontecendo. Mas o povo de Deus é diferente. Enquanto que aqueles que estão ao redor apenas observam, eles podem glorificar a Deus e reconhecem que é de Deus, mas apenas observam. O povo de Deus participa dos acontecimentos. Enquanto que se dizia entre as nações, no verso 2, o Senhor fez grandes coisas por eles, o povo de Deus declara no verso 3, sim, é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós. Enquanto eles são observadores, nós somos participantes. Isso é maravilhoso. E por que essas coisas são grandes? Elas são grandes porque eram manifestações miraculosas, maravilhosas do seu poder. Vamos pensar na libertação do povo de Israel do Egito. Com braço forte o Senhor os libertou, com sinais, prodígios e milagres, tanto na saída do Egito, quanto pela peregrinação no deserto. E em tantas outras ocasiões, era algo grande. O Senhor fez grandes coisas, porque eram manifestações inesperadas e merecidas da graça de Deus. Não era porque o povo estava de volta ao lugar onde deveriam, é porque a graça de Deus foi grande e maravilhosa, e eram manifestações insondáveis, inexplicáveis da sabedoria de Deus. É Deus dirigindo a história de uma maneira como muitas vezes ninguém pode entender no momento, e ninguém jamais será capaz de fazer. Essa é a primeira parte do Salmo. Eles estão alegres porque estão agradecendo a Deus pela restauração que Deus operou. Segunda parte do Salmo, versos 4 a 6, nós vemos a expectativa pelo que Deus fará, ou seja, a expectativa por aquilo que Deus ainda vai realizar, a expectativa pela restauração por vir. Se eles estão agradecidos pela restauração que Deus fez, agora eles estão com expectativa pela restauração que Deus ainda fará. Olha dos versos 4 a 6. Senhor, ele não estava tão alegre, tão animado aqui atrás? Agora ele fala assim: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Ele estava falando de alegria, de júbilo, agora ele está falando de choro.
Olha para você ver o início do verso 4: Senhor, restaura nossos cativos. O que nós vimos no verso 1? Você se lembra? Verso 1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Não é assim? E agora no verso 4 ele está dizendo: Senhor, restaura nossos cativos. Parece confuso, não parece? Ele não está agradecendo por Deus ter restaurado e agora ele não está pedindo que Deus restaure os cativos? O que ele está dizendo? Mais uma vez, nós não sabemos quais são as circunstâncias específicas do escritor. No caso do Salmo descrever mesmo os eventos do retorno do remanescente da Babilônia, então é possível que nós tenhamos uma ideia. Talvez o salmista esteja expressando o desejo de que os compatriotas que ficaram para trás retornem também. Ele está dizendo talvez: Senhor, traga também os que ficaram lá, porque não vieram todos de uma vez. Mas nós não podemos dizer que seja isso. Mas olha, quaisquer que sejam as circunstâncias exatas, o povo, nessa segunda parte do salmo, enquanto canta, ele está olhando para algo que Deus vai fazer. Na verdade, eles estão pedindo a Deus que os livre mais uma vez. Entende? O Senhor já nos livrou. Eles estão alegres e gratos, mas eles estão pedindo: Senhor, livra mais uma vez. Nós precisamos. Então o salmista ele usa duas ilustrações para descrever a expectativa deles. Quais são as duas ilustrações? A primeira, uma ilustração da geografia. Olha o verso 4: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes no Neguebe. Neguebe é uma região que fica ao sul de Israel, e em boa parte do ano, os rios e os riachos no Neguebe estão completamente secos. Nós sabemos muito bem o que é isso, aqui na nossa região. Nós podemos ver isso, muitas vezes aqui bem perto de nós. Muitas vezes nossos riachos, muitas vezes pequenos rios, córregos, eles estão completamente secos. Nós vimos ali aquele leito seco, e nós vemos ali aquele leito todo seco, todo rachado, parece que a terra quebrou toda, e onde passava um rio agora só tem uma trilha seca. Às vezes nós estamos passando numa estrada, aqui perto nós vemos pontes sobre o rio tal, ou sobre o córrego tal, e a gente olha lá para baixo, não tem água, só tem um lugar do rio passar. E é algo que, quando nós viajamos com as crianças pequenas, elas perguntam: cadê o rio? Assim, não, o rio vem depois, né? Primeiro a ponte, depois vem o rio. Não dá para explicar tudo. A questão, irmãos, é que é desse jeito que o salmista está se sentindo. Ele quer que Deus envie chuva, que transborde os riachos, que transborde os pequenos rios, que encharque a terra. Ele sabe que a futura restauração de Deus, ela será como um riacho, um rio correndo por uma terra seca. A segunda ilustração que ele usa é uma ilustração da agricultura. Olha os versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Quando um lavrador semeia sua semente num clima tão desfavorável, numa terra tão seca, ele faz isso sem muita esperança. Eu me lembro que nós sempre enfrentamos o problema da seca aqui na nossa região, mas há uns 8, 10 anos atrás a situação ela ficou mais crítica. Não sei se os irmãos se lembram, não faz muito tempo. E eu vi uma reportagem no canal local aqui da nossa cidade, e eles foram a uma região muito próxima aqui, mas muito seca, e lá estava o homem do campo, um senhor de mãos calejadas,
e ele segurava uma espiga de milho e estava debulhando aquela espiga seca. E o repórter perguntou para ele se ele iria plantar. É comovente você ver um sertanejo chorando. E ele debulhando aquele milho, ele diz: eu vou plantar, só não sei se eu vou colher. É isso que o salmista está falando. Parece que está fazendo algo inútil. A terra seca, as condições do clima parecem contrárias a ele, parece que tudo é contrário a ele. Mas de repente a chuva cai. E a chuva cai, a semente germina, o grão cresce, e ele ceifa uma colheita abundante. O salmista, olha, ele não se esqueceu da restauração passada que Deus operou, ele não se esquece disso, ele é grato por isso. Todas as vezes que ele se lembra disso, mesmo no meio da dificuldade, o coração dele se aquece de novo. Essa restauração que Deus operou no passado, ela produziu grande admiração, provocou grande alegria, glorificou a Deus, mas as coisas não têm sido fáceis desde então. É isso que ele está dizendo. Eu me sinto grato e feliz pelo que Deus fez, mas as coisas às vezes são difíceis, mesmo depois disso. Ele se sente como um riacho na estação seca, ou como um lavrador semeando numa terra seca. E assim, ele suplica que Deus restaure, e ele tem confiança de que Deus responderá a sua oração. Senhor, restaura os cativos, a colheita virá. Ele tem essa expectativa, e o seu choro um dia vai se transformar em cânticos de júbilo. É isso que o salmista está expressando. E quando nós trazemos esse salmo para a nossa vida hoje, tendo sido salvos por Jesus, nós vemos que nós encontramos alegria verdadeira, sendo gratos a Deus pela restauração operada, mas também na expectativa da restauração. E Deus haverá de operar na nossa vida. Em primeiro lugar, nós celebramos a restauração passada. Cada libertação de Israel, meus irmãos, desde o Egito até a Babilônia, aponta para uma libertação muito maior. Nós estávamos presos sob o domínio do pecado. Você se lembra disso? Eu vou descrever aqui algumas cenas, se esforce para poder imaginar essas cenas. Pense, imagine uma prisão muito profunda. Tem um filme que está fazendo muito sucesso aí, muito comentado, o Poço. É uma prisão de 333 níveis abaixo do solo. Tente imaginar algo pior do que isso. A masmorra mais profunda. Tente imaginar a cela mais escura. Tente imaginar você nesse lugar, amarrado pelas correntes mais grossas que se possa imaginar. E para completar a cena, tente imaginar o carcereiro mais cruel. Imaginou? Você não chegou nem perto de perceber a profundidade da nossa escravidão no pecado. É muito pior. É muito pior. A questão é que Cristo nos libertou pagando o castigo que o pecado merecia. O Senhor Jesus Cristo cancelou a promissória da dívida, Ele cravou a nossa dívida na cruz. Palavras de hoje, Ele limpou o nosso nome do SPC espiritual, tirou de lá. Olha o que diz Colossenses 2,14: e pagando a escrita da dívida que nos era contrária,
e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Isso é libertação. A lei de Deus nos condena, mas Deus cancelou o efeito da lei sobre nós, quando o seu Filho satisfez a exigência da lei, em perfeita obediência a ela, sofreu a maldição determinada pela lei. O que a lei exigia, Cristo pagou, e se Ele pagou, nós não precisamos mais pagar, porque a dívida está paga. Isso é libertação. Cristo também nos libertou ao romper o poder do nosso pecado. Nós estávamos aprisionados, éramos escravos. Ainda em Colossenses 2, versículo seguinte, verso 15, nos diz: e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Depois que conquistavam o inimigo, os generais romanos, eles entravam na cidade de Roma, seguidos por um desfile de tesouros, que eles haviam tomado na guerra, os despojos, e também seguidos de prisioneiros através da cidade. Rompiam pela cidade, o exército romano, seguido dos tesouros conquistados, dos prisioneiros que foram feitos. Essa é a ideia aqui nesse versículo. Na cruz, Cristo triunfou sobre os poderes espirituais, expondo-os à vergonha pública. Ele derrotou aquele que nos aprisionava. Ele tirou todo o seu poder e tudo que ele tinha sobre nós. O domínio de Satanás, meus irmãos, é um domínio duplo, porque ele governa as pessoas por meio da morte e ele governa as pessoas por meio do pecado. Mas através da sua morte, Cristo destruiu ambos os aspectos do domínio de Satanás. Ele o desarmou, tirou a armadura em quem ele confiava. E é por isso que em Cristo nós estamos livres. É por isso que Jesus declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ele diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. O efeito é de grande admiração, grande alegria, e nós glorificamos a Deus. Nós somos como os que sonham. Quem poderia nos tirar dessa situação? Nós estamos salvos, irmãos, da condenação do inferno. Nós somos como quem sonha. Parece um sonho. Nós vamos para o céu, onde o Senhor habita. É um sonho. Mas mesmo celebrando em gratidão nossa libertação passada, nós ainda desejamos mais. É ou não é? Ou você está satisfeito do jeito que está? Nós desejamos mais. Por que nós desejamos mais? Porque nós estamos esperando o dia em que nós seremos salvos plenamente e de forma final. Como diz um escritor cristão: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Olha, há uma coisa curiosa. Os irmãos sabem que eu amo o Sermão da Montanha. E logo no início da Sermão da Montanha, nós temos as bem-aventuranças. Eu não sei se você já observou, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele começa e Ele termina as bem-aventuranças com a mesma promessa. Verso 13 e verso 10 Ele diz: pois deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Em ambos os casos, a promessa está no tempo presente. Mas há mais bem-aventuranças. Na verdade, há mais 6 bem-aventuranças. O que é curioso é que as 6 promessas intermediárias das bem-aventuranças, elas não estão no presente. Elas apontam para o futuro. Nos diz: serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus.
que isso quer dizer? Isso nos ensina que ao fazer parte do reino de Deus, no final das contas, irmãos, tudo culmina em todas essas bênçãos para nós. Ou seja, nós seremos consolados, nós herdaremos a terra, nós seremos satisfeitos, nós receberemos misericórdia, nós veremos a Deus, seremos chamados filhos de Deus. Essas bênçãos nos pertencem por direito. Por quê? Por causa da nossa união com Cristo, porque Ele nos incluiu no reino de Deus. Essas bênçãos são nossas, já são nossas. Mas nós só conseguiremos desfrutar agora dessas bênçãos de forma parcial. Hoje nós só conseguimos desfrutar dessas bênçãos de forma imperfeita, enquanto que nós desfrutaremos em glória de forma plena e perfeita. É lá na frente que nós vamos desfrutar disso, é isso que nós ansiamos, é por isso que nós clamamos, nós agradecemos, Deus, obrigado pela restauração, mas Deus restaura, mas entre um ponto e outro, meus irmãos, até lá, até o final da jornada, Ele está no meio da jornada, mas até o fim da jornada nós enfrentaremos lutas. Às vezes a sensação será como a daqueles que estão semeando na terra seca. Às vezes a sensação é que nós somos como um riacho cortado, sem água. É difícil. Você é um cristão ressecado, você sente-se árido, cheio de rachaduras, você está semeando com lágrimas, confusão, frustração, desilusão. Se essa é a sua realidade, eu quero deixar com você 3 verdades para você jamais se esquecer. Primeira delas, a aridez não vai durar para sempre. Aqueles que semeiam com lágrimas não fazem isso para sempre, no devido tempo, eles irão colher com cânticos de alegria, é o que o salmista está cantando. Mas nós precisamos saber de uma coisa, é Deus quem decide quando acaba o tempo da seca. Nessa vida, é possível que nós experimentemos tempos de chuva abundante, assim como é possível que nós experimentemos um tempo de longa estiagem, de seca severa. Nessa vida, talvez nós ceifemos uma colheita abundante, depois de nós termos semeado com lágrimas, mas pode ser que nós não colhamos coisa alguma nessa vida. Leia Hebreus 11 e veja o que os heróis da fé colheram e onde colheram. Nós não devemos esquecer que o cumprimento pleno da promessa de Deus está no futuro. E olha, nós podemos ter pouca coisa durante a nossa vida aqui, mas mesmo assim nós somos abençoados. Você pode ser um cristão que tem pouca coisa nessa vida, mas se você é um cristão de verdade, você é abençoado, porque sendo membros do corpo de Cristo, que é Senhor de todas as coisas, a herança nos pertence. E está chegando o dia, irmãos, quando o direito será substituído pela posse plena. Tem crente tomando posse de muita coisa hoje em dia, indevidamente. Mas vai chegar um dia quando o direito que nós temos, ele será substituído pela posse plena de todas essas bênçãos. Quando Cristo voltar, nós herdaremos novos céus, nova terra, de onde será removido todo resquício de maldição. Lá não entrará mais maldição. E nesse dia nós vamos colher com cânticos de júbilo grandes feixes daquilo que nós semeamos com lágrima nessa vida. Segunda coisa, você não pode se esquecer, a aridez não muda o amor do Pai. Longos períodos de estiagem são difíceis, porque muitas vezes nós interpretamos esse tempo como o desagrado de Deus. Nós pensamos, Deus se esqueceu de mim. Nós podemos desenvolver até um coração amargurado.
E nós podemos até culpar a Deus por causa dos nossos infortúnios, como Noemi fez. E essa é uma forma errada de ver as coisas. O salmista ele exclama no Salmo 56:8: Tu contas minhas aflições, põe minhas lágrimas no teu odre, não estão elas registradas em seu livro? Deus está vendo tudo, irmão. E Ele não só está vendo, Ele está colhendo cada uma das suas lágrimas, como que quem está guardando numa vasilha. Ele pesa as suas aflições. O fato de você estar passando por um momento de aridez não significa que Deus deixou de te amar. Deus está bem perto de nós, seja no mais profundo vale, ou seja na mais alta montanha. Ele permanece conosco durante nossos dias mais escuros, sombrios. Nós somos alvos constantes da sua atenção. Paulo fala que em Cristo nós temos acesso ao Pai, e nós somos alvo constante do seu afeto. 1 Pedro 5,17 diz que Ele tem cuidado de nós, enquanto nós passamos nossas dificuldades. Sabe o que acontece se nós desencaminhamos? Ele nos guia. Se nós tropeçamos, Ele segura. E se nós caímos, Ele levanta de novo o caído. Se nós erramos, Ele nos corrige. Se nós sofremos, Ele nos consola e nos conforta. Em Cristo nós somos alvos do amor eterno de Deus. É para nós que Ele diz: com amor eterno eu te amei. Ele não deixa de nos amar. Por fim, terceira coisa que você precisa se lembrar: a estiagem não precisa impedir a alegria do presente. Quando nós mantemos os olhos fixos na libertação passada, e quando nós alimentamos essa expectativa da restauração que ainda virá, essas realidades espirituais, elas se colocam muito acima de qualquer circunstância de agora. Como diz o cantor, valeu demais. Quando nós estivermos na posse dessas bênçãos, nós vamos olhar para trás, para todo esse sofrimento, e vamos dizer: olha, meu Deus, valeu demais. Eu passaria por tudo outra vez. Efésios 1:3, nós lemos no início: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você tem as melhores bênçãos no melhor lugar. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Ele nos tornou um com Cristo. Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou da maldição da lei. Ele nos concede livre acesso a si. Ele nos chama de seus filhos. Ele nos promete que tudo coopera juntamente para o nosso bem, e nos promete que nada nos separará do seu amor, e nos promete que nós vamos herdar o seu reino. Meus irmãos, essa é a alegria verdadeira. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Seja grato pela restauração operada no passado. Alimente a expectativa pela restauração que Deus ainda irá operar, e aí nós poderemos ouvir o mandamento divino: alegrai-vos sempre, e nós poderemos obedecê-lo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. O Ministério de Música, por favor, venha aqui à frente. Vamos agradecer ao nosso Deus, vamos cantar a Ele. Meu coração se alegra em entender a verdadeira alegria. Ela sim é que sustenta. A coisa é difícil. Nós somos gratos. O que Deus fez aquece nosso coração, sem dúvida. Irmãos, mas Senhor, restaura. Esse é o nosso clamor. Senhor, restaura. Você pode orar, Cleia, por nós, por favor.